Vamos para um vídeo aí de inclusão em pronto total. Eu normalmente peso gesso, vamos utilizar 40 gramas de gesso especial e vamos manipular com as especificações do fabricante em relação a pó e líquido. Sempre utilizo dos medidores para não haver uma expansão além daquilo que já é pré-determinado pelo fabricante. Vamos manipular aí o gesso para ficar com aspecto cremoso, bem manipulado, e colocaremos esse gesso na base da nossa montagem. Não utilizo o modelo original. Então eu pego um pouco do gesso e comprimo, indo sempre numa única direção, para poder eliminar qualquer tipo de bolha de ar nessa minha cópia, que precisa estar o mais fiel possível. Faço isso em toda a base, e vale ressaltar que o gesso 40 gramas é suficiente para fazer este modelo, tá? E eu não preciso dele muito alto, então eu preciso chegar até o limite vestíbulo lingual, preenchendo toda essa região, né, sem deixar subir este gesso para meu enceramento. Então eu não posso invadir o espaço da cera. Então eu faço isso por vestibular e por lingual. Tá vendo que extravasou no meio? Eu retiro, limpo, e depois eu dou uma limpada melhor quando o gesso tomar presa. Deixo o gesso tomar presa, faço as retenções. 3, 4 retenções é o suficiente. Agora eu vou fazer a base após a presa do meu modelo. Então eu manipulo também uma certa quantidade de gesso comum. Agora, nessa base da mufla, eu gosto de fazer o gesso um pouquinho mais duro para ganhar tempo. Então eu espatulo muito bem esse gesso para ficar o mais liso possível. Tá? Há uma associação de manipulação e tempo de manipulação para você conseguir aí um gesso uniforme e liso no final do processo. Então eu vou preencher a base da mufla. Manipulo bem manipulado. E preencho a base da mufla. Vale sempre ressaltar que o modelo inferior ele tem a parte da língua que vai sempre preencher com o gesso dessa base, tá vendo? Então, o que eu vou fazer?
tirar o excesso da vestibular e tirar o excesso do meio, para que esse gesso não suba na minha cera. Tá? O meu limite é sempre a base em resina, a borda da base. Eu preencho o que eu precisar preencher para deixar essa inclusão o mais possível. Não posso deixar áreas retentivas. E aí eu vou começar a alisar e tirar os excessos. Tá? Sem que esse gesso suba na vestibular ou na lingual da minha peça. Muita atenção a esse detalhe. Tá, eu uso também, após remover o excesso, tá vendo? Eu deixo expulsivo e aí eu utilizo de um pincel para limpar e deixar a borda toda livre. Então estou tirando aqui o excesso, já dando uma certa alisada, sentindo também o gesso. O gesso agora está numa textura um pouco mais dura, não está tão mole. Tá? Tiro qualquer interferência que possa pegar no metal. E aí utilizo de um pincel para expor a borda da minha peça. Vale frisar, tá vendo? Que eu enxergo a margem, a borda da minha resina. Eu não posso deixar esse gesso subir para minha cera, além da minha base. Senão eu travo essa minha peça no gesso. E aí eu isolo toda a base em gesso. Só o gesso é aplicado o isolante. Tá? Não dá para perceber no vídeo, mas o gesso está bem liso. Tá? E eu isolo muito bem. Eu isolo com isolante para gesso. Tem gente que usa outras formas de isolar, como detergente. Eu não gosto. Sou praticamente contra. Se existe um isolante específico para esse trabalho, então eu vou utilizar para dar andamento ao meu trabalho. Eu vou fazer a muralha com gesso especial também. Então eu manipulo também uma quantidade de 40 gramas, deixo ele bem manipulado, ó, e eu não faço força na hora de colocar esse gesso na vestibular ou na lingual da minha peça. Tá? As batidinhas, ó, ele vai escoar, copiando bem a anatomia dos dentes, copiando a minha ceroplastia.
E o gesso especial ele vai me dar resistência na hora de prensar essa minha peça. Eu tiro o gesso de cima dos dentes para criar uma linha de fratura. Mas no final vocês vão ver a indicação aí, ó, da linha de fratura. Tá? Então eu copio primeiro, né, esse primeiro contato do gesso com a peça, e aí depois eu acrescento mais gesso para dar volume, para dar resistência na hora de prensar. Deixa um pouco mais espesso. E aí eu faço a confecção da linha de fratura. Então eu exponho as cúspides para na hora de desincluir essa peça, todo o gesso que está na vestibular ele vai sair de forma mais fácil, porque eu faço uma divisão, né, entre as cúspides. E aí faço as retenções e espero a presa para fazer o fechamento desta inclusão. Eu posiciono a contramufla, tá vendo? Ó? E aí eu espero tomar presa, porque eu sei que não vai ter interferência nenhuma após a presa. Após a presa, eu vou preencher também com gesso, vou colocar o vibrador. E aí, diferente da manipulação do gesso da base, eu vou fazer o gesso um pouco mais mole, para poder ter um poder de escoamento um pouco melhor, se tratando de gesso comum. Então eu faço ele um pouco mais mole, manipulo também devidamente espatulado, tá? Deixo ele bem mole, um pouco mole, não aguado, e espatulo ele muito bem espatulado. Vou preencher ele com gesso comum, ligo o vibrador e espero, ó, ele escoar, para não haver também bolha e copiar todo o interior aí da mufla. Tá vendo? Ó, espero ele escoar. Jogo pouco, não jogo muito não. Tá, ó, deixo ele escoar. Vocês vão perceber ali onde formou. Olha lá, tá levantando o gesso, ó, ele está copiando, para não haver bolhas internas nessa inclusão. E aí eu fecho. Ele tem que extravasar. Eu vou pegar agora uma prensa só para manter fechado nessa posição as três partes da mufla, a base, a contramufla e a tampa, tá? E tirar aí o excesso de gesso que tem dentro dessa mufla. Então eu vou separar aqui a prensa hidráulica. Está aqui.
e não preciso levar ela a 1 tonelada, 1,5 toneladas. Eu só preciso manter ela nesta posição, tá? Então, colocar aí 500 quilos mais ou menos, só para ela ficar nessa posição. E espero tomar presa. É isso aí, galera. Espero que tenham ficado claro o processo de inclusão. Até mais algum dia.